Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui para nós gravarmos mais um vídeo da nossa lição dos jovens, tá? E hoje estaremos falando sobre um tema muito relevante, muito atual, que é acerca da teologia do corpo, tá bom? Antes de mais nada, eu quero dizer que esse é o nosso centésimo vídeo que nós estamos gravando aí no nosso canal. Canal esse que foi ativado aí ao longo dos meses, principalmente com mais, digamos assim, conteúdo depois que a gente começou o nosso projeto aí em 2024 de gravarmos a lição dos jovens. É claro que nosso canal não é só sobre escola dominical, tem outros vídeos, vocês sabem disso, que nos acompanham, conhecem nosso trabalho aí, que a gente tem colocado aí no YouTube, tá bom? Então, quero também aqui agradecer aos nossos irmãos que têm compartilhado esse material e até mesmo têm participado do canal, se inscrevendo, comentando. Isso realmente é gratificante, a gente não tem como agradecer e a única coisa que pedimos é que vocês continuem orando por nós e, se possível for, aqueles que não são inscritos, né, se tiverem a bondade de se inscrever no nosso canal ou mesmo indicar para um professor da escola dominical aí, da sala dos jovens, ou alguém que gosta mesmo de EBD, enfim, que quer ouvir uma palavra da lição, você pode indicar, enfim, isso aí vai estar nos ajudando bastante, ok? Sem mais delongas, vamos à lição. Nossa lição, ela tem como tema a realidade bíblica do cuidado com o corpo. Antes de mais nada, eu quero aqui apresentar dois materiais que eu creio que podem estar ajudando você na lição de domingo. Um é esse conhecido livro, tá bom? Da CPAD, que tem como tema Ama Teu Corpo. Tem tudo a ver com o que a lição está falando aqui, tá bom? A lição ela está trabalhando sobre a teologia do corpo, e aqui também a autora da lição não, perdão, do livro, ela também vai abordar vários pontos com relação ao corpo, como sexualidade, aborto, homoafetividade, ideologia de gênero, entre outras situações, o livro vai estar abordando. Se mesmo que você não tenha ele em casa, mas é um livro, é uma leitura que a gente indica, tá? Beleza? O outro livro também, que a gente vai estar dando uma olhada, é isso aqui, tá bom? O Melhor do Sexo, do pastor Rosiel Gomes, tá legal? Ele fez agora um lançamento, na verdade um relançamento, só que por uma outra editora, que é a editora Vida, ok? Esse material aqui do pastor Rosiel Gomes você encontra ali na nossa CPAD, que é na verdade uma extensão da CPAD ali no campo do Tirical, na sede do campo do Tirical. Ali você pode, hoje mesmo estive lá à tarde e observei que tem desse material lá, do pastor Azel Gomes. E é um livro muito bom, tá, gente? Não se deixe enganar pelo tema, eu sei que o tema é forte, mas aqui o pastor Azel ele faz uma abordagem sobre esse assunto de uma forma bíblico-teológica e até mesmo histórica, né? Ele vai abordar questões históricas em torno desse assunto, como é que os judeus enxergam, como é que ele vai trazer aqui, repartindo os judeus antes do exílio babilônico, depois do exílio babilônico. Depois ele traz uma abordagem histórica ali da igreja, pais da igreja que infelizmente deixaram aí digamos, uma mensagem negativa em torno desse tema aí. Mas daqui a pouco eu vou entrar com mais detalhe nesse assunto, ok? A nossa lição, ela tem como texto base, meus queridos, aqui, a carta de Paulo aos Coríntios, né? No caso aqui, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12 ao versículo 16. Eu quero pontuar aqui, no versículo 12, pelo menos a primeira frase desse versículo. Vou colocar como parte A, tá bom? Ou pelo menos parte da parte A, que diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas. Eu estive pesquisando essa palavra, todas as coisas, no grego. A ideia dessa palavra no grego é como se o apóstolo Paulo ele estivesse observando digamos assim, um globo. Eu que estou usando essa palavra globo, onde dentro desse globo existe várias coisas, muitas coisas dentro desse globo ali. Todas as opções que você possa imaginar existem ali dentro desse globo.
Então, ele está dizendo que todas essas coisas, que coisas são essas? Bem, tudo que está no mundo. O prazer em vários níveis. Nós sabemos que existem várias formas de se ter prazer, né? De ter sensações, enfim, tudo que você possa imaginar, Paulo está englobando aqui nessa palavra, todas as coisas. E ele deixa muito bem claro, a missão que? Listas. O que nós aprendemos aqui? Em primeiro lugar, você, eu, nós, todos nós temos o que? Livre arbítrio. Temos o poder de escolher o que a gente quer fazer. Veja que a Bíblia, ela não está proibindo de maneira nenhuma ninguém de fazer nada. Pelo contrário, deixa muito bem claro que todas as coisas estão aí à disposição para quem quiser fazer. Mas um detalhe se faz necessário aqui nessa parte aqui. Qual, Silvio? É que ele não está escrevendo para pessoas não cristãs. Observe que ele está falando aqui para um grupo de pessoas que faziam parte de uma igreja. Logo, são crentes. Então, há uma certa restrição em relação a isso. Porque a última parte do versículo 12, ele é taxativo em dizer, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Eu quero frisar aqui pelo menos a palavra dominar, que aqui no grego, essa palavra dominar, deixa eu só localizar aqui nos meus apontamentos, está aqui a palavra exousiazo. Exousiazo é o termo grego para a palavra aqui dominar. E essa palavra tem a ideia de que, qual o significado dela, Silvio? Tem a ideia de ser mestre de alguém, exercer autoridade sobre alguém. Veja que é uma palavra que tem a ideia de alguém que mantém poder sobre outra pessoa. Então, como é que Paulo começa o argumento? Todas as coisas são listas, porém, ele deixa claro, não me deixarei dominar. Ou seja, ninguém, em outras palavras, Paulo está dizendo assim, ninguém vai ser mestre sobre mim, tá? Porque essas coisas que Paulo está falando aqui, certamente são os frutos da carne. E aí, quando você lê Romanos capítulo 6, eu até te dou essa dica, dá uma lida lá em Romanos capítulo 6, quando Paulo vai trazer ali, naquela parte do livro, um estudo, digamos assim, uma explicação do que de fato é uma pessoa viver na graça de Deus. Porque em Romanos capítulo 5, ele vai dizer as seguintes palavras, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então as pessoas estavam ali confundindo a doutrina de Paulo, achando que porque a pessoa ela recebia, porque ela pecava e recebia a graça, por causa dessas palavras de Paulo, então ela pensou, então quanto mais eu peco, mais graça eu tenho. Então Paulo tem que pegar e explicar como é que funciona a questão da graça. E ele vai dizer lá que quem vive na graça não pode mais ser escravo do pecado. O pecado era o senhor das pessoas, mas uma vez que a pessoa está na graça, agora ela não vive mais sob o domínio do pecado, que é muito a ideia parecida com esse versículo 12 aqui do capítulo 6 de 1 Coríntios. O versículo 13, ele vai trazer aqui uma citação, um ditado, podemos dizer assim, que era comum nos tempos daquela cultura ali, daquela sociedade. O versículo 13 começa falando assim, os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Eu quero pegar a parte para os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Era uma citação, era muito comum eles falar isso. Em outras palavras, muito se parece com o que as pessoas elas falam assim hoje em dia. Tipo, você diz para mim, para de beber, e essa pessoa ela retruca ou responde dizendo a seguinte palavra, bem, se eu beber eu morro, se eu beber também eu não morro. Então, já que eu vou morrer, é melhor que eu beba e morra bebendo. Mas observe que, volta a falar, o apóstolo Paulo, ele não vai concordar com isso, é claro. E é tão certo que na parte final ele fala, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Lembre-se, Paulo não está aqui escrevendo para descrentes. Paulo está escrevendo para crentes. Então ele entende que os crentes, eles têm que ter uma postura o quê? Diferente. Ou seja, veja que ele vai contrapor, ele vai numa direção oposta, quando ele fala, mas o corpo não é para prostituição. Mas na frente eu vou falar um pouco sobre essa palavrinha prostituição, tá bom? E aí vem o versículo 14, onde ele vai dar aqui uma quebrada no assunto, porque até então ele está falando aqui do corpo, prostituição, etc. E aqui de repente ele fala no 14, ora, Deus
que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Veja que ele vai aqui tratar agora do termo de quê? Da ressurreição. Parece até algo incompatível com a leitura do texto. Mas Paulo, ele tem ciência de que, de fato, aqueles que vão ser ressuscitados por Deus, assim como Deus ressuscitou o Senhor pelo seu poder, e nós também, como igreja, Senhor, passaremos por esta ressurreição, ele entende que essas pessoas têm que ter o quê? Um corpo diferenciado. E na lição passada, meus irmãos, nós estudamos sobre santidade. Você lembra sobre santidade? Qualquer coisa, você dá uma volta lá, ou então dá uma recapitulada na lição, quando ela falou sobre santidade posicional, santidade progressiva e a santidade no sentido futuro. Vou deixar você, professor, você, aluno, dar uma recapitulada. Isso é até uma forma de atividade para fazer você interagir melhor com a lição. E por último, no versículo 15 e o versículo 16, o apóstolo Paulo aqui vai falar da relação sexual que uma pessoa, um homem no caso, tem com uma prostituta, ou como o texto fala, uma meretriz. Depois também eu vou entrar em detalhe, porque aqui vai casar com a palavra prostituição e vocês vão entender o quanto que isso é profundo. Só quero deixar bem claro, Paulo aqui vai dizer nesse versículo 15, versículo 16, quem tal tem esse tipo de relação, ele está se unindo. Logo, eles se tornam, como ele fala, um só corpo. E isso é considerado aos olhos de Deus algo repugnante. Ok, gente? Então, basicamente isso aí é a lição que nós vamos estar estudando nesse domingo agora. Vamos agora aqui, meus irmãos, para a lição em si. Ela está dividida em 3 tópicos. Primeiro tópico, segundo tópico, terceiro tópico aqui. E no primeiro tópico nós temos aí a seguinte temática, né? Deus nos criou seres sexuais, tá? Aqui na Bíblia, deixa eu dar uma olhada bem aqui, Gênesis capítulo 1, versículo 27, a Bíblia fala assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher, os criou. Eu quero destacar aqui 2 palavras, a palavra homem e a palavra mulher, do versículo 27. E em algumas traduções não está homem e mulher, está o termo macho e fêmea. Aqui no termo aqui, deixa eu pegar bem aqui, homem, o termo hebraico aqui, a palavra como ela está escrita no hebraico é zaká. Aos nossos irmãos aí que são professores de hebraico, me perdoe se a pronúncia estiver errada, me corrijam, tá bom? O termo aqui é zaká, tá bom? É como está transliterado aqui em português. O que é que significa zaká? Macho. E essa expressão bruta, talvez essa expressão rústica, ok? Significa algo que refere-se a seres humanos e animais. Então, tanto os animais como aos humanos, a expressão ali para se referir ao gênero específico, macho, né? Zaká. Zaká significa macho, que é uma referência tanto a homem como também a macho. Veja que a expressão lá é zaká. E aí você vai mais para frente para a mulher. O termo hebraico lá é ekbá. Eu creio que é assim a pronúncia. Ekbá. Aqui em Gênesis capítulo 1, verso 7. E significa fêmea, mulher, menina. Então, não existe no versículo 27 nenhuma outra expressão para falar de nenhum outro tipo de gênero. Que nós temos aqui no versículo 27. É muito claro isso aqui, a criação do macho e a criação da fêmea, tá bom? Então, a criação divina, a criação de Deus na Bíblia é essa, é homem e mulher. Eu sei que vai ter gente que não vai concordar, que vai dizer que a Bíblia é um livro patriarcal, que o texto bíblico ele é adulterado, que, como alguns falam, a Bíblia precisa ser atualizada, etc, 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 etc. Tal. Vai ter toda essa lenga-lenga, toda essa lorotagem em cima disso, ok? Por quê? Para sustentar essa ideia. Não fiquem admirados aí, você, professor. Tá? É interessante você perguntar para os seus alunos como é que eles entendem, o que eles entendem. Seria interessante, faça uma pergunta em sala de aula para os alunos assim, com base em Gênesis capítulo 1, versículo 27. A expressão macho
e fêmea. O que, que vocês entendem por essa expressão? Para vocês, o que, que é um macho? Para vocês, o que é fêmea? Veja a colocação dos alunos, veja o que, que eles vão dizer. E em cima disso você pode trabalhar essa passagem, mostrando claramente que é o que está no original, é isso. Agora, o que vem depois disso, vocês sabem que isso aí tem muita lorotagem, tá? Existe muita lorotagem, existe muita forçação de barra, tá legal? E infelizmente a gente tem que aguentar isso. O segundo subtópico fala somente dois sexos, que é reforçando o que eu acabei de falar do primeiro subtópico, quando fala sobre a criação divina. Deus fez apenas dois sexos. E aí eu só quero destacar que a lição, ela vai trabalhar bem aqui a questão, quando ele fala assim, o Eterno limitou em sua sabedoria quaisquer outras formas de arranjo biológico sexual. Não existe outro arranjo, tá? Inclusive a biologia vai falar que as mulheres nascem com os cromossomos XX e os homens com cromossomos XY. Isso aqui não é nem Bíblia, gente. Professor da escola dominical que está ensinando esse assunto, beleza? Vocês podem puxar isso em sala de aula, eles vão entender isso aqui. Então, biologicamente, o homem é X, a mulher é XX e o homem é XY. Veja que até na construção, gente, eu não sei como é que esse cara consegue, me perdoe, mas é muita forçação de barra. Mas até na biologia a gente percebe isso, que existe uma diferença, né? Onde um tem um cromossomo de um jeito, XX, e o outro tem um cromossomo de um outro jeito, XY. Mas o mundo, você sabe como é que está nos nossos dias atuais, o mundo mudou bastante, existe essa nova forma, né? Ou como ele coloca aqui na lição, a ciência comprova que o nosso sexo é determinado antes mesmo do nascimento, e que se nasce homem ou se nasce mulher, não sendo, portanto, compatível bíblica e cientificamente o pensamento de que a pessoa se torna homem ou mulher por uma questão de escolha ou de insatisfação com o sexo biológico. O que mais a gente observa nessa discussão é essa palavrinha que ele usou aqui, insatisfação, né? A gente ouve muito isso, eu nasci biologicamente, eu nasci assim, mas eu não me sinto assim. Observa que tudo gira em torno de uma palavra insatisfação e desejo. É interessante isso, sabia? Isso gira, porque cientificamente a gente não consegue achar nada concreto assim que possa, digamos, embasar essa questão da ideologia de gênero que nós estamos vendo nesse momento aí ser tão falado, né? Mas fazer o quê? E o terceiro e último tópico, gente, eu quero deixar bem claro, nós, como cristãos, para você que talvez vai ter o acesso a esse vídeo, vai assistir, eu quero deixar bem claro, eu não estou aqui querendo falar mal de ninguém, das suas escolhas, é como a gente costuma dizer, cada um escolhe, como o próprio texto bíblico começa bem aqui falando. Agora eu vou falar não para a igreja, vou falar para todos, independente de crentes ou não crentes. Todas as coisas me são listas. Está aí, o mundo está aí, você pode escolher, beleza? Mas sempre tenha algo na sua mente, meu amigo, você que está me ouvindo. Toda escolha, você sabe que ela tem o quê? Uma consequência, boa ou ruim, tá? Talvez vocês nos taxem de, como é que eu poderia dizer, retrógrados, atrasados, homofóbicos e outras designações que passaram a dar a nós, mas, como eu costumo dizer, no final saberemos quem está certo e quem está errado. Lembre-se, meu amigo, eu quero abrir um espaço nesse momento para falar. O homem, ele não é só matéria, ele também tem uma parte espiritual, né? E um dia todos nós teremos que prestar conta ao nosso Criador, ok? E o terceiro e último tópico, para fechar esse primeiro tópico, é interessante, né, isso aqui também, porque ele vai falar do pecado de Adão e Eva, não foi o relacionamento sexual. Foi aqui que eu peguei, eu me lembrei do livro do pastor Osiel Gomes, tá? Tudo isso aqui que eu falei no primeiro e segundo tópico, você vai encontrar muita coisa nesse material aqui, tá? Tem outros livros também, tá legal? Mas esses dois aqui, tem muita coisa que dá para tu ler aí, que tu vai aprender muita coisa.
E aqui vai ter uma ideia interessante, tem teólogos que dizem que o pecado de Eva não tem nada a ver, né, com eles terem comido lá do fruto proibido, tá? Que alguns dizem até que é uma maçã, mas a gente sabe que a Bíblia não fala o nome desse fruto. Não sabe se era maçã, se era melão, se era mamão, a gente não sabe exatamente o nome do fruto. Mas isso aqui não é a questão. Então, o que alguns vão dizer? Que o pecado prometido, o proibido lá, o pecado cometido por eles, foi sexo. A Eva, ela teria praticado sexo com a serpente. Alguns chegam, você vê, tem uma ideia como essa teoria ela é tão louca, ela é tão assim radical, que alguns dizem que da semente, da relação que Eva teve com a serpente, nasceu Caim. Por isso que Caim ele era diabólico. E Abel, ele era mais, vamos usar a palavra mais angelical, mais crente. Mas quando a gente vai ler os textos bíblicos, a gente sabe que isso não procede. Não é bem isso que a história bíblica ensina, tá bom? E aquilo que a Bíblia fala claramente, que está na Bíblia, no texto canônico, é que de fato o que levou ele a ser expulso do paraíso, beleza? Não tem nada a ver com relação ao sexo, mas foi a desobediência deles dois, do casal, de ter tomado lá o fruto proibido e comido, tá? Isso é muito ruim, sabe por quê? Porque quando você acredita nessas histórias de que a Eva ela cometeu esse pecado sexual, isso traz uma conotação negativa relacionada a esse tema do sexo. Mas aí é que entra o livro aqui que eu estou falando do pastor Ziel. O pastor Ziel aqui nesse livro, ele vai procurar assim de uma forma bem assim, não vou dizer aqui descontraída, né? Porque é um assunto que até mesmo dentro da igreja, algumas pessoas sentem muita dificuldade de lidar com ele, etc. Tal. Existe um certo tabu em cima disso aqui. Mas aqui ele vai quebrar tabus. E aqui, logo no capítulo 1 desse livro dele, aqui, é um livro bom, gente, tá? Ele vai falar sobre o lado histórico do sexo. Veja aqui, nesse livro, ele trabalha aqui, por exemplo, posicionamento histórico, religioso e bíblico sobre a sexualidade. Então, aqui, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar dentro do judaísmo, como eu falei, como é que a Bíblia fala, né? O judaísmo, como é que eles viam o sexo. Né? Para responder essa pergunta, é claro que a aula não é sobre esse tema, tá, gente? É porque esse subtema aqui, ele trabalhou isso e a gente teve que pegar aqui o livro do pastor Aziel, beleza? O livro aqui do pastor Aziel para dar uma olhada, tá? Mas, assim, eu já conhecia, hoje ele tem um outro livro que ele fala muito também sobre esse tema, que é O Melhor do Amor, que é um livro que ele escreveu. Eu tenho até aqui, acho que esse material aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, está por aqui, porque na hora que eu vou gravar, que eu vou me lembrando dos materiais que eu tenho, mas está por aqui esse livro, O Melhor do Amor. É uma teologia, na verdade, é uma teologia bíblica que ele escreveu com base em Cantares, de Salomão. Aí tem muita gente que prega errado sobre Cantares, né? Mas Cantares, ele é um verdadeiro, digamos assim, cântico entre um homem e uma mulher, aonde eles exaltam o prazer, o lado mesmo sexual daquele livro ali. Ele vai demonstrar, é muito forte, porque na cultura deles, do judaísmo, o pastor Zé vai até explicar isso aqui, porque tem um período anti-exílio, tá? E tem aí um período pós-exílio. Então, observe, nesse primeiro período, eles têm uma visão acerca do assunto. No segundo momento, que é um outro período, depois que eles vão para a Babilônia, passam, etc., saem do exílio, eles vão ter uma outra visão sobre esse tema. Por que, Silvio? Porque lá eles vão ter contato com outras culturas, vão aprender outras coisas. Lá eles vão começar a ter essa ideia do bem e do mal, duas forças que se opõem. Então, a teologia um pouco do judaísmo vai mudar. E aí, além disso, o pastor Zé também vai tratar sobre alguns pais da igreja. Ele fala aqui sobre Santo Agostinho, sobre Jerônimo, pessoas que foram muito importantes ao longo da história da igreja, que falaram muito bem. O Agostinho foi um grande teólogo, o Jerônimo foi um grande teólogo, inclusive o São Jerônimo, como é conhecido pelos católicos, né? Ele foi o responsável por traduzir a Bíblia, né, do hebraico, do grego também, para o latim.
Essa tradução é chamada de Vulgata, né? A Vulgata, que é a tradução aí da Bíblia das línguas originais para o latim, que era a língua que as pessoas elas mais usavam, principalmente durante a Idade Média. Então esses homens aí foram grandes, entre outros, mas infelizmente eles tiveram uma visão distorcida, né? Uma visão distorcida aí do assunto. E aí o pastor Zé vai trabalhar isso e vai demonstrar que isso foi um erro, infelizmente, que ficou impregnado na igreja, tá bom? E vocês sabem, gente, até hoje tem muitas ideias malucas em torno desse tema, tá legal? Muitas ideias, ou seja, que são às vezes ensinadas e explicadas que não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia fala sobre o assunto, né? Às vezes a sociedade que não conhece a Bíblia ficam pregando por aí que a igreja diz que a mulher é um objeto apenas de procriação. De fato, isso foi pregado muito tempo dentro da igreja, mas não é isso que a Bíblia fala, tá bom? Se for realmente estudar, olhar o que Cantares fala, se olhar o próprio jardim do Éden, quando Adão e Eva foram criados, ali Deus deu toda a liberdade para eles dois, né? Crescer e multiplicar. Essa era a missão deles dois, multiplicar, fazer a terra crescer e ter uma boa relação também nesse sentido sexual, porque o sexo é uma criação de Deus? Sim, é uma criação de Deus. Eu acho que a Timothy Keller, no livro tem bem aqui, um livro dele aqui, sobre casamento, né? O significado do casamento. Timothy Keller tem um capítulo aqui que ele vai falar sobre a glorificação, né, desse assunto. Isso glorifica também a Deus, enfim. É um assunto que ele vai falar. Não vou entrar aqui nessa questão porque vai demandar muito tempo, mas a gente pode, quem sabe, pegar o capítulo depois, eu faço aqui um vídeo, né, e explicar e colocar na rede social. Beleza? Então, o primeiro tópico vai falar sobre Deus criou seres sexuais. Não há dúvida, Deus criou macho e fêmea, tá? Criou apenas dois sexos. Tanto biblicamente como biologicamente é o que nós encontramos, tá bom? Fora disso, é forçação de barra, são ideologias, são hipóteses, tá? É uma amarração forçada sobre esse tema. E o terceiro subtópico vai falar exatamente desconstruindo essa ideia maluca de que o sexo foi a causa do pecado de Adão e Eva, e isso não tem nada a ver, isso não é bíblico. Aí você deve estar se perguntando, mas Silva, onde foi que eles encontraram isso? Gente, hoje tem tanto livro escrito, além da Bíblia, é claro que existem outros livros também escritos, tá? Que vêm na contramão daquilo que a Bíblia fala, tá bom? Então são fontes, como a gente fala, fontes espúrias, fontes que não são canônicas, fontes que não têm nenhum tipo de respaldo, tá bom? Olha, o segundo tópico é falar perigos do mau uso do corpo e da sexualidade, tá bom? Essa palavra aqui, prostituição, inclusive aqui, ele vai falar aqui no Novo Testamento, em Gálatas capítulo 5, verso 19, o apóstolo Paulo vai falar ali do fruto da carne. E lá está a palavra prostituição. O termo grego é porneia. É isso mesmo que o senhor acabou de ouvir, porneia. Que é de onde vem a palavra pornografia, tá bom? E essa palavra, olha, significa muita coisa, muita coisa. Deixa eu pegar aqui no aplicativo, porque o aplicativo aqui do My Bible, que é um aplicativo bíblico, onde ele traz as palavras em grego, traz as palavras em hebraico, e ela tem como dicionário, esse aplicativo aqui, o dicionário do Strong. Então, ele é muito bom, muito legal. Já fiquei de pegar e explicar para vocês como é que se usa esse material, mas eu quero dizer que existe lá no Quai um vídeo que eu fiz sobre este aplicativo, tá bom? Depois eu jogo lá o link, é porque vocês também não me lembram, né? Eu jogo lá o link, você pode clicar lá e ver como é que se usa. Você que é professor, que é mais uma ferramenta, eu tenho certeza que muita gente aqui, talvez, que está me assistindo, já conhece esse material, tá bom? É um material que tem hebraico, grego, tem dicionário bíblico, tem dicionário teológico, tem comentário bíblico. Você que talvez nesse momento não tem condição de comprar um comentário, uma bíblia de estudo, lá tem muitos comentários que podem estar te ajudando na tua pesquisa para você dar sua aula de escola dominical, tá bom? Ele fala aqui, ó, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, tá bem aqui, porneia. Essa palavra porneia, olha o que significa aqui. Primeiro, o dicionário vai dizer o seguinte, relação sexual ilícita.
Só que pornografia não é só uma coisa. São várias. Essa palavra no grego tem várias coisas. Como, por exemplo, adultério, está dentro da categoria de porneia. Fornicação, que é diferente, tá, gente? Adultério é uma coisa, fornicação é outra, tá? E é até interessante perguntar aí para o seu aluno se ele sabe diferenciar entre adultério e fornicação. O adultério acontece quando há uma relação fora do casamento. Ali tem pecado de adultério. E a fornicação acontece com duas pessoas que não são casadas, tá bom? Só namoro, por exemplo, colocar aqui essa questão namoro, cometem o pecado de fornicação. Então, eu acho importante você trazer à tona essa diferença em sala de aula. Estude bem a palavrinha lá para você não falar bobagem, tá bom? Olha o que ele fala mais aqui. No dicionário, eu sei que esse termo tem que se falar que ele está em desuso, né? Mas no dicionário aqui está homossexualidade. Porque essa questão que nós estamos vivendo, isso não é de agora, isso é antigo. Tá? Até mesmo a comunidade LGBT fala isso, isso é muito antigo. A questão da homoafetividade, isso é mais antigo do que a Arca de Noé. Então, observe que está dentro da categoria de porneia. Adultério, fornicação, homossexualidade, lesbianismo, relação sexual com animais, até relação sexual com animais, está dentro da categoria porneia. Como é rica essa palavra, né, gente? Ele fala mais, relação sexual com parentes próximos, porneia. Relação sexual com homem ou mulher divorciada, porneia. Segundo, a palavra também é usada como metáfora na Bíblia para falar da impureza que se origina na idolatria. Veja que esse termo prostituta é um termo muito usado também para falar da prostituição religiosa. Então, esse termo, ele é um termo muito perigoso. Pois bem, só aqui já dá para você saber que o termo aqui, prostituição, que está aqui dentro do tópico 12, que fala sobre perigos do mau uso do corpo, ele vai englobar várias coisas, eu quero dizer, várias coisas que estão dentro da categoria da palavra porneia. E aí você vai, talvez, receber a seguinte pergunta no seu aluno em sala de aula, tá? Professor ou professora, masturbação. Eu acho que talvez eles vão ter coragem de falar isso, né? Tem que ter muita coragem, senão o pessoal dessa idade dele, o pessoal fica, mano, é pecado? Aí o que tu vai dizer, né? Mas eu quero te dizer que é um fruto da carne e está dentro da prática aqui da porneia, tá? Porque é um negócio muito sério. Então, o professor se prepara para esse subtópico aí. Se você explorar bem ele, trabalhar bem, principalmente essa questão da palavra aqui, eu acredito que vai aí levantar algumas perguntas e você tem que estar preparado, tá bom? Eu quero dizer que é o fruto da carne. E quando Paulo vai falar sobre o fruto da carne, aqui em Gálatas, ele fala claramente sobre essa palavra. Ele fala aqui. Ele diz aqui, ó. Bem aqui, deixa eu ver aqui. Que não herdarão, ó, bem aqui no versículo 21. Aí vai, coisas semelhantes a estas, né? A respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, né? Então, se alguém pergunta assim, professor, pornografia, assistir pornografia é pecado? É porneia. Mas ele não está falando de assistir coisas semelhantes a essa. Então, qual é a ideia aqui? Incita a carne, né? Incita os desejos da carne. Se incita os desejos da carne, então está dentro da categoria aqui, fruto da carne. E aí Paulo está dizendo que quem faz isso não herdará o reino de Deus. Por que ele está dizendo isso? Porque a pessoa está completamente dominada, ou seja, ela é escrava. Tá? Eu não sei onde foi que eu li, meu Deus, eu não lembro agora. Mas eu não sei se foi uma pesquisa, não sei se foi em um livro, não lembro agora. Mas tem um dado, irmão, acho que é nos Estados Unidos que eu vi essa pesquisa, onde a pornografia ela é muito forte. Você sabe disso, né?
ela movimenta muito dinheiro, e pessoas dentro da igreja, pessoas até casadas. Tem pessoas, irmão, que são escravos da pornografia. É um negócio assim que é tão, como é que eu poderia dizer, meu pai? É tão forte que tem gente que mesmo depois de casado, ele continua ainda escravo da pornografia. Então, seria interessante você, professor, estar orando mesmo, não precisa citar nome, nem pedir para ninguém se identificar. Se a pessoa no final da aula quiser conversar com você, não vai julgar, não julgue, não, pelo contrário. Vá, ore por ela, tá bom? Peça realmente a graça de Deus sobre a vida dessa pessoa, porque isso é um problema muito sério. Outro tema que ele vai abordar aqui é aborto, né? E a Bíblia, ela condena o aborto. E aí vai entrar questões éticas aqui. No nosso país, é permitido o aborto? Pela Constituição, não. Apenas quando é uma gravidez de risco, uma gravidez que vai prejudicar, no caso, tirando a vida da mãe. Então tem essas situações que são realmente debatidas aí na justiça. Mas no Brasil ainda não. Ainda não. Até onde eu sei, não foi liberado ainda aborto. Apesar de ter clínicas, né? Clínicas que nós chamamos clínicas clandestinas, aonde tem praticado aborto. Interessante que o texto aqui fala: em nossos dias é possível ver o quanto o pecado tem destruído o pensamento a respeito da vida humana, pois há pessoas que lutam pelo direito da preservação dos animais, o que é lícito, e ao mesmo tempo colocam seus nomes em lista de apoio ao aborto. Essas pessoas defendem o direito de uma mãe ser assassina do seu próprio filho. Veja como o diabo ele é sagaz, né, gente? Isso aqui que ele está falando é uma verdade muito grande. Hoje a indústria pet, né, ela movimenta aí bilhões por ano, né? Até o vira-lata da tua rua come ração hoje em dia. Então, a gente levanta a bandeira, né, protesta, luta pelo direito dos animais. Mas quando a gente vai debater essa questão do aborto, as feministas, principalmente as feministas, a gente sabe disso, aí levantam aquela bandeira: meu corpo, minhas regras, o corpo é meu, faço o que eu quiser. E aí quando tem essas movimentações, elas vão para a rua mesmo, né, fazem piada do assunto, né? E aí é algo que vai violar uma lei divina, que é a lei da vida. É um assunto muito delicado, gente, a questão do aborto. Se prepare também, porque alguém também pode perguntar assim: professor, mas se uma pessoa for estrupada, a gente sabe que uma mulher que é estrupada, passa por esse processo, realmente é muito complexo mesmo, entendeu? O que ela deve fazer? Ela deve abortar ou ela deve ter a criança, né? Como é que a igreja deve reagir em relação a isso? Porque, gente, na teoria, tudo, como eu sempre digo, na teoria tudo é muito bonito, mas na prática as coisas são bem complicadas, entendeu? Mas o que a gente pode dizer? Uma pessoa tem que ter um grande acompanhamento pastoral, um acompanhamento psicológico, tá legal? E tentar, né, quem sabe, né, reverter os traumas, que não é fácil, ou então, pelo menos, levar essa pessoa, como existe casos de testemunhos de pessoas que sofreram abuso, sofreram estupro, engravidaram. A princípio, no início não foi fácil, depois essa mãe mesma ela foi criando amor por essa criança, e teve a criança e ficou com a criança, tá? Mas há casos também onde a mãe prefere não abortar, ter a criança, mas depois, né, dá para adoção, que é uma saída, não deixa de ser uma saída, porque a criança não tem culpa, tá? Não tem culpa. Mas aí essa questão, ela é difícil? Mas tem questões bem piores. Por exemplo, de menores, pessoas de menores. Meu Deus, tem gente que com 11 anos, às vezes, engravida, 12 anos. Então, tem situações e situações que realmente são complicadas. Então, professor da escola dominical, qual é o meu conselho? Leia sobre o assunto dentro de sites cristãos, especializados cristãos. Busque isso. Por exemplo, busque o aborto numa visão bíblica. Procure pesquisar, porque se domingo você chegar em sala de aula e uma pergunta como essa aparecer, que é possível que apareça, você vai estar ali preparado para responder aos seus alunos à altura. E para fechar o tópico, ele fala: formas distorcidas de sexualidade.
Sobre isso aqui, irmão, só as siglas, né? Antigamente tem as siglas, né? Elas eram bem fáceis, né? De a gente gravar, né? Como por exemplo, deixa eu ver aqui só um negócio aqui, gente. Só um minutinho, tá? Tem uma sigla aqui. Ah, tá aqui. Antigamente, a gente, quando falava LGBT, a gente sabia um pouco o que significava essa sigla, né? Hoje nós temos a sigla LGBTQIAPN+. É tanta letrinha e cada uma dessas letrinhas tem um significado. Eu tenho uma opinião com relação a isso, mas eu não vou falar porque não é meu objetivo levantar polêmica. Mas só quero dizer que, como a lição fala, existe uma distorção muito grande. Lembra que eu comecei falando, usando Gênesis capítulo 1, versículo 27, as palavras macho e fêmea no hebraico são dois termos hebraicos diferentes, cada um tem um significado diferente. Porém, existe uma distorção. A gente sabe que isso é em decorrência à queda humana, no caso do pecado. Como a lição fala, Deus criou o homem e mulher. E essa regra divina vem sendo obedecida desde a concepção do ser humano. Talvez por isso, Satanás tenha incentivado tanto a morte de crianças no ventre de suas mães. Todo ser humano nasce homem ou mulher. E a própria biologia comprova essa ação divina que exclui a possibilidade de uma pessoa nascer no corpo errado. Isso não existe, gente. Por mais que ideologias recentes tentem impor pensamentos que digam que é possível nascer de um jeito e se sentir do outro, tal pensamento vai contra a biologia e contra a palavra de Deus. É interessante, meu, sabe o que eu acho engraçado, se eu pontuar uma coisa aqui? Que há muitos anos atrás, né, a geração mais nova talvez não sabe isso, mas há muitos anos atrás, o que a gente observava? As pessoas se declaravam gays, né? Gays. E aí tinha homens que gostavam de homens e mulheres que gostavam de mulher. Até então era isso. Veja que esse negócio ele vai evoluindo, ou seja, começou com uma ideia de um homem sentir atração sexual por um outro homem, com uma ideia de uma mulher sentir atração sexual por uma outra mulher. É isso que os livros de histórias antigos, a literatura antiga fala. Como a gente falou agora há pouco, a questão da homossexualidade, ela é muito antiga. A Bíblia fala sobre isso, né? A Bíblia fala sobre isso, beleza? Agora é o seguinte, hoje, como está aqui a sigla, LGBTQIAPN+. Por exemplo, tem gente que diz que é pan. O que é uma pessoa pan? É como se fosse de tudo. É algo universal, não tem um parâmetro, não tem um gosto certo. Eu posso gostar de homem, eu posso gostar de mulher, eu posso gostar de que mais? Né? Tem gente que a gente vê por aí que casa com boneco, gente que se relaciona com objetos. Então, à medida que o tempo vai passando, mais coisas vão sendo criadas. E o interessante que não é querendo aqui criticar no sentido de depreciar ninguém, de maneira nenhuma, como eu já falei, a gente respeita. Mas eu sempre digo uma coisa para as pessoas quando eu estou dando aula, que a gente vai, já existe isso, já vi aí na internet, pessoas andando com uma cabeça de cavalo, tá? Uma cabeça de cavalo. Porque ela vai dizer, não, eu nasci em um corpo humano, mas eu não me sinto, né? Eu não me sinto humano, eu me sinto um cavalo. Tipo assim, aí vem aquela velha história, eu nasci no corpo errado, eu sou um cavalo. Recentemente aí na internet eu vi um grupo de pessoas andando na rua com uma coleira, porque elas que diziam que eram cachorros. Gente que faz, né, muda a forma corporal para parecer com um gato, e irmãos, e por aí vai. Ou seja, não parou só na questão de ser gay. Ou seja, essa ideologia de gênero, ela é tão complicada, gente, ela é tão complicada que fica até difícil você falar sobre o tema. Mas basicamente é isso. E a tendência é essa, é aumentar cada vez mais. Então, é um assunto que você tem que tomar muito cuidado como você vai abordar em sala de aula, como você vai falar, como você vai explicar, mas sempre deixando claro, olha, tudo bem, tem tudo isso aí, mas o padrão bíblico é esse. Ah, eu não concordo. A gente não pode fazer nada, a gente não pode obrigar ninguém a concordar com o que a Bíblia fala. A gente não pode. A nossa missão é pregar e ensinar. Olha, se você quer saber, como eu sempre digo, se alguém me pedir assim uma opinião,
Silvio, o que é que tu acha sobre isso? A minha resposta vai ser bem simples. Olha, eu não acho nada. Tá? Cada um tem os seus gostos, cada um tem o seu comportamento, tem os seus direitos de ir e de vir. Agora você vai me perguntar assim, mas o que é que a Bíblia acha? Ah, tá, é outra história. A Bíblia, ela diz isso. Ela trata o assunto do seguinte prisma. Aí, mas eu não acredito. Tudo bem, você não tem obrigação nenhuma de crer no que a Bíblia fala. Tá legal? Obrigação nenhuma. E para fechar, nós temos o terceiro tópico que fala o fim da sexualidade humana. Porque é o que parece que está acontecendo é isso. As pessoas estão, como eu falei, inventando coisas. Tá? Por isso que esse terceiro tópico aqui vai tratar sobre isso. Primeira coisa é que nós temos a glorificação. Né? O segundo subtópico fala o destino eterno dos que rejeitaram a Cristo. Tá, são só 2 subtópicos. Bem, sobre o fim da sexualidade humana, observe que tudo aqui, que o primeiro tópico e o segundo tópico da lição tratou, foi de questões para esse tempo, para agora, para esse momento, tá bom? O segundo tópico vai tratar sobre o tema, como é que vai ser depois que formos arrebatados, né? E aí tem uma passagem que é Mateus capítulo 22, versículo 23 e versículo 33. E lá nós tínhamos nessa passagem um grupo, né? Um grupo de religiosos, que são os saduceus, né? Os saduceus, esses carinha aqui, haviam vários grupos no tempo de Jesus, saduceus, fariseus, herodianos, essênios, né? Zelotes, tá bom? Todos eram grupos, todos eles faziam parte, de alguma forma faziam parte da cultura judaica. Esses saduceus, diz a história, que eles não acreditavam na ressurreição e também, o que mais? Não acreditavam em anjos, tá bom? Era um grupo religioso que ali também fazia parte do templo, e alguns dizem que geralmente os saduceus eles eram pessoas bem abastadas financeiramente, por isso eles tinham grandes cargos dentro do Sinédrio. O Sinédrio era como se fosse o tribunal judaico, né? Inclusive foi em um Sinédrio lá em Jerusalém que Jesus foi julgado. E aí o que eles fizeram? Levantaram uma questão para Jesus, né? Eles vão levantar uma questão onde uma mulher casada, ali o marido morreu, e aí veio outro irmão tomou, aí morreu, aí veio outro tomou e tal. Até que ele chega ao ponto de assim, Senhor, e na eternidade? Veja como os caras são sacana, né? De quem que essa mulher vai ser esposa? Ela vai ser... Quem é que vai ser o seu marido na eternidade? Aí Jesus vai e rebate elas, eles na verdade, né? Dizendo que lá na eternidade não vai haver isso. Por quê? Porque nós seremos semelhante aos anjos, que não procriam, que não se casam, não se dão em casamento. É tudo eterno. Então, qual é o futuro da sexualidade cristã? É a glorificação. Então, lá no céu, pelo que está escrito aqui em Mateus, você que é casado, você não vai olhar para sua esposa com intenções sexuais. Isso não existe. Pelo menos que o que o texto bíblico está falando aqui é isso. Nós vamos ser lá todos em estado glorificado. E esse sentimento, né, biológico, porque isso tudo é muito biológico também, não vai mais existir. Lá no céu não vai mais existir. Pelo menos é o que o texto bíblico está falando aqui. Então, qual é o fim da sexualidade humana na visão bíblica para os santos? A glorificação é o fim de tudo isso. Agora, para aqueles que não são crentes, que não creem na Bíblia, que não acreditam em Jesus, a lição vai falar aqui, o destino eterno dos que rejeitaram a Cristo. Qual será o destino? Infelizmente, a perdição eterna. E lá também ninguém vai ficar, como eu vi um dia desse aí, 2 cidadãos falando, né, que eles preferem estar no inferno, né, do que com fulano de tal. Não vou entrar aqui em detalhe essa questão. Então, às vezes as pessoas falam as coisas assim, né, não, sem pensar. Eu acho, assim, a gente fala muita bobagem. Até a gente que é crente fala muita bobagem pela emoção. Então, infelizmente, uma pessoa que morre sem Cristo, de acordo com as Escrituras, você não é obrigado a crer, mas de acordo com as Escrituras, ela estará perdida eternamente. Tá bom? Então, meus irmãos, é isso. Essa é a nossa lição número 6. Como eu falei, uma lição boa. São temas bastante atuais,
tá? Só tome cuidado como você vai abordar em sala de aula, professor. Dá uma pesquisada sobre essa questão do aborto, dá uma pesquisada sobre outros temas que eu abordei aqui, tá legal? Vá preparado, tá? E ore, né? E ore. Outra coisa, eu quero encerrar pedindo que vocês possam divulgar o nosso trabalho, tá, gente? Divulguem. Eu deixo sempre para falar no final. Eu sei que vai ser poucas pessoas que vão chegar no final dessa gravação, tá bom? Eu tenho consciência disso. Eu tenho outros que eu acredito que assistam, mas são poucos, tá bom? Mas eu quero pedir que você possa nos ajudar compartilhando esse vídeo, tá bom? Compartilhando nosso canal, pedindo que pessoas possam se inscrever aí, tá legal? Porque, como eu digo, a internet, ela tá aí. Tem gente que usa a internet para tudo, né? Para tudo. E principalmente essas pessoas usando a internet para quê? Para falar mal de Deus, falar mal da Bíblia, falar mal de você como crente, tá? Falar mal da família tradicional. A gente vê muito isso, né? Hoje a internet é uma voz, é uma ferramenta, tá bom? Então, o que a gente pode fazer também? Usar a internet para propagar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus. Talvez você que me assiste não ache isso relevante, tá? Talvez você tenha vergonha, gostaria de usar o seu celular para falar de Jesus na internet, mas é uma pessoa tímida. Mas ainda assim você pode ajudar. Como? Compartilhando. Tá legal? E eu incentivo mesmo, quem quiser, irmão, sentindo no coração de pegar um versículo bíblico e fazer um comentário na internet, boa coisa você faz. É melhor estar falando de Deus na internet do que estar falando bobagem. Ok? Então, é isso aí. Deus te abençoe. Que você possa ter uma aula espetacular nesse domingo, que vai ser o Dia das Mães, tá bom? E é isso. Fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima, se assim Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.